Você que é um trabalhador informal, sabia que já dá para começar a planejar suas férias ano que vem? Sim, férias. Só que nesse caso você vai ser o responsável pelo planejamento dessas férias e por arcar com elas. Se quiser saber como, fica até o final do vídeo que eu vou explicar detalhadamente como chegar lá. Aqui, pessoal, já iniciando o vídeo e contextualizando, uma reportagem recente diz que 65,8% dos trabalhadores estão na informalidade. Aqui nós estamos falando de dentre 30 milhões de trabalhadores, 65% eles são trabalhadores informais, ou seja, não estão ligados a uma CLT, não trabalham vinculados a um CNPJ próprio. Então é até uma situação que a condição do Brasil acaba empurrando diversas pessoas para essa realidade. Mas ainda assim é possível que essas pessoas consigam planejar as próprias férias. E a gente vai mostrar aqui ao longo desse vídeo. Aqui no caso nós vamos usar como exemplo um entregador de aplicativo. Aqui no caso um entregador de iFood, que é uma pessoa, um trabalhador que está nessa situação de informalidade, um trabalho que não oferece tantas proteções para ele e que não oferece, por exemplo, férias. O próprio site da iFood divulgou uma reportagem dizendo sobre os ganhos médios desse trabalhador. Então aqui, por exemplo, diz que para quem trabalha 40 horas sem ociosidade, é possível tirar aí em média aproximadamente R$3.000. E aí, pessoal, se vocês virem aqui no próprio YouTube, vocês podem procurar aí quanto ganha um trabalhador, um entregador de aplicativo. Vocês vão ver colegas que vão dizer que ganham até mais do que esse valor, outros que não conseguem fazer nem metade desse valor. Mas aqui na explicação desse vídeo vocês vão ver que vai se adaptar à realidade de cada um. Então aqui explicando a planilha de maneira aqui bem didática, como que vai funcionar. A gente vai começar com essa seção aqui da direita, eu chamei aqui de rascunho. Então como é que vai funcionar? Você que é um entregador, de aplicativo, você vai poder olhar aí no histórico, do próprio aplicativo, quanto que você ganhou aqui nos últimos 5 meses, por exemplo. Então como é que funcionaria? Você chegaria aqui nessa tela, lembrando que a planilha está à disposição aqui na descrição para download. Você chegaria aqui, por exemplo, colocaria, vamos começar a partir de maio. No mês de maio, por exemplo, no mês de maio eu estou vendo no aplicativo que eu fiz R$3.200. Aí você vai colocar aqui. Aí no mês de junho eu vi que eu fiz, na verdade, R$2.900. Vai colocar aqui também na planilha. E assim sucessivamente. Aqui no mês de julho, por exemplo, eu já fiz R$3.150. Coloca aqui na planilha também. No mês de agosto, por exemplo, eu já fiz R$3.500. E no mês de setembro, sem problema também colocar algum número quebrado, se quiser colocar exatamente como está no aplicativo, sem problema também. Vamos supor que no mês de setembro esse trabalhador aqui ele fez R$ 2.933,67. Então sem problema, é só inserir as informações aqui e você já deve perceber que aqui nessa célula do lado já vai calculando o valor médio que esse trabalhador recebeu. E aqui na segunda seção, na segunda parte, a gente vai tratar das despesas. Então, para o caso aí do entregador de aplicativo, vamos pegar um mês comum, quanto que ele gasta nesse mês comum. Então, por exemplo, vamos supor que no último mês ele teve que encher o tanque da moto 3 vezes e cada vez dessa foi R$120. Então ele vai colocar aqui R$120 cada uma dessas vezes. De manutenção, eventualmente teve que fazer uma troca de óleo, que junto com mão de obra deu R$200. Coloca aqui também R$200. E outra manutenção aqui que ele tem encontrado em um mês normal, que não tem tido nenhuma despesa exorbitante que possa assim distorcer a análise que a gente está fazendo. Então aqui, pessoal, tendo preenchido essa seção de rascunho, a gente finaliza essa seção de rascunho e volta aqui para o campo da esquerda, Vou só pintar aqui de amarelo para trazer a atenção de vocês para cá. Então aqui vocês podem perceber que já puxa o salário bruto que a gente preencheu ali na seção de rascunho, as despesas também já vão puxar aqui certinho e a gente vai ter aqui esse campo no bolso, que é o salário líquido mesmo que pinga para esse trabalhador, que é o salário que a gente utiliza para pagar as contas e para viver no dia a dia, o salário líquido. E aqui a gente já pode passar
então para o plano de férias. Como que vai funcionar esse plano de férias? A gente vai partir do salário líquido e aqui eu vou poder escolher e fazer simulações de quantos dias de férias que eu vou querer tirar. Então, por exemplo, se pro ano que vem eu pensar o seguinte, se eu conseguisse tirar daqui a um ano 10 dias, especialmente nessa época que tem alguns feriados, final de ano, já seria bastante satisfatório. Então você vai colocar aqui 10 dias e a planilha vai calcular aqui pra gente quanto que equivale esses 10 dias. 10 dias parados é equivalente, nesse caso aqui, a R$ 858,91. Então, se esse trabalhador tiver R$ 851,91, ele pode, entre aspas, ficar parado, ficar de férias para fazer o que ele bem entender. E aqui, pessoal, quanto que a gente vai precisar de dinheiro que nos renda esses R$ 858 para a gente poder ficar de férias esses 10 dias? Aqui a gente vai colocar a taxa, a gente não precisa entrar tanto na questão técnica de como que essa taxa é definida, mas vocês já devem ter ouvido em telejornais que eventualmente tem reuniões do Banco Central para decidir sobre a redução da taxa Selic, algum político questionando que a taxa Selic está num patamar muito elevado. Então, o que a gente precisa saber aqui para essa simulação nossa é que a taxa Selic ela serve como referência para saber até o rendimento mínimo que a gente pode ter nas nossas aplicações. Então, hoje gravando esse vídeo, a taxa Selic está na ordem de 12,25%. Mas ainda assim está numa tendência de queda, então pensando nessa janela de um ano, que é esse planejamento de férias que a gente quer ter, daqui a um ano, vamos colocar aqui num patamar de 11%. E quando eu colocar aqui no patamar de 11%, a planilha já vai dizer para a gente quanto que a gente precisa ter investido para que nos garanta esses 10 dias de férias. Então a gente precisaria hoje de R$ 9.760 que nos renderiam esses 10 dias de férias. Então, por exemplo, caso você já tenha esse dinheiro, seja de uma rescisão de trabalho antigo, seja da venda de algum bem, se você aplicar esse dinheiro hoje, e aí nós estamos falando de renda fixa, não envolve mercado de renda variável, ou seja, seu dinheiro vai permanecer rendendo, não vai estar sujeito às oscilações do mercado de ações, por exemplo, ou criptomoedas. Estamos tratando aqui de renda fixa. Você vai ter o seu dinheiro ali parado, rendendo para você, e daqui a um ano você vai poder usar o rendimento desse dinheiro, o quanto esse dinheiro cresceu, para tirar 10 dias de férias. Agora você pode estar na seguinte situação: Evandro, eu não tenho R$ 9.760 agora. Pelo contrário, eu estou devendo essa quantia. Então você já se inscreve aqui no canal para acompanhar os próximos vídeos, que eu vou trazer algumas estratégias de como a gente chegar nesse montante, investindo relativamente uma quantia que é acessível para todo mundo, para que a gente possa fazer esse planejamento e talvez numa janela de tempo um pouco maior. E aí, até concluindo o vídeo, vocês podem perceber que eu trouxe aqui o exemplo de um entregador de iFood, mas essa planilha é totalmente flexível para a realidade de vocês. Então, por exemplo, se você é uma trabalhadora que trabalha como diarista, você poderia colocar aqui, por exemplo, os seus ganhos mensais da mesma maneira, né, de quantas vezes você trabalha na semana, quanto que é o rendimento que você tem no mês. Então, por exemplo, vamos supor que em determinado mês você tira R$3.000, no outro mês também 3.000, que você mantém, né, a sua clientela. Você vai preenchendo aqui da mesma maneira, e aqui nas despesas você pode adaptar, né? Você pode adaptar, em vez de combustível você pode colocar quanto que você gasta de transporte para ir e voltar da casa dos seus clientes. Então pode colocar eventualmente R$350 só de transporte, ou algum outro gasto fixo que você tem que envolva o seu trabalho, né? Então você pode adaptar, e à medida que você for adaptando aqui nessa seção de rascunho, também da mesma maneira a planilha vai calcular para você quanto que você precisa ter investido para que possa cobrir esse tempo de férias que você quiser. E aqui você também pode brincar aqui na planilha com quantos dias, né, você quer, sempre considerando que à medida que você vai aumentando o período de férias, você precisar de uma quantia maior. Mas como chegar nessas quantias maiores, para quem hoje não tem esse dinheiro, a gente vai colocar aqui em outros vídeos as estratégias reais, do mundo real, para a gente poder chegar nisso e poder planejar as nossas férias. Se não para o ano que vem, para daqui a um ano e meio, para daqui a 2 anos,
Isso tudo para a gente ter mais qualidade de vida, que é para isso que o dinheiro deve nos servir. Então é isso, deixa aqui embaixo qualquer dúvida que possa ter tido durante a apresentação, alguma sugestão. A ideia aqui do canal é compartilhar a jornada de investimento de uma forma acessível para a maioria das pessoas. Se inscreva e até os próximos vídeos.